Capítulo V. Das penalidades. Artigo 127. São penalidades disciplinares. 1. Advertência. 2. Suspensão. 3. Demissão. 4. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. V. Destituição de cargo em comissão. 6. Destituição de função comissionada. Artigo 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1 a 8ª e 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. Nota: usa-se processo sumário, pois é fácil de se obter uma prova concreta para justificar essa penalidade, basta apenas checar se o servidor bateu cartão. 3. Inassiduidade habitual. Nota: usa-se processo sumário também pela mesma razão do anterior. 4. Improbidade administrativa. V. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição. 6. Insubordinação grave em serviço. 7. Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. 9. Presta atenção nessa, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Nota: se revelar segredo, é demitido. X. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. 11. Corrupção. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Nota: usa-se processo sumário também, pela obviedade de existir 2 registros funcionais para comprovar a proibição. 13. Transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Nota 1. Possível mnemônica desses incisos: gerente administrativo ou comerciante, recebe propina, ou aceita comissão estrangeira, para praticar usura desidiosa para utilizar pessoal ou material. Nota 2. Caracterizam atos que causam enriquecimento ilícito, exceto desídia, que significa preguiça ou desleixo, usura, que significa agiotagem, e exercer gerência ou comércio. Artigo 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a qual tomar ciência do fato, notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. E, instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 2 servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. 2. Instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório. Nota mnemônica para lembrar da ordem das fases da instrução sumária: INDERE. IN de indiciação, D de defesa e RE de relatório.
Terceira, julgamento. Parágrafo 1º. A indicação da autoria dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Parágrafo 2º. A comissão lavrará, até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações sobre a autoria e a materialidade da acumulação ilegal, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 5 dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos artigos 163, do prazo de 15 dias para a defesa se o servidor estiver em lugar incerto, e 164, da devolução do prazo para a defesa no caso de revelia. Parágrafo 3º. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. Parágrafo 4º. No prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo 3º, dos competentes para aplicar pena de demissão e cassação de aposentadoria e de disponibilidade, do artigo 167. Parágrafo 5º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Parágrafo 6º. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Parágrafo 7º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 8º. O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos títulos 4º, do regime disciplinar, e título 5, do processo administrativo disciplinar, desta lei. Artigo 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Artigo 135. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único. No caso desse ocupante exclusivamente de cargo em comissão cometer as faltas puníveis com suspensão ou demissão, e seus assemelhados, a exoneração efetuada a cargo da chefia imediata ou a pedido será convertida em destituição de cargo em comissão. Nota: a própria autoridade, que nomear alguém sem vínculo efetivo para cargo em comissão, deverá destituí-lo do cargo, como forma de punição. Artigo 136. A demissão, de servidores efetivos, ou a destituição de cargo em comissão, nos casos de lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, improbidade administrativa, corrupção e aplicação irregular de dinheiros públicos implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Nota: mnemônica, para lembrar dos casos de demissão ou destituição que implicam em indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Artigo 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do artigo 117, incisos 9, da proibição de valer-se do cargo para lograr proveito, e 11, da proibição de atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos. Nota: mnemônica logratoire, para lembrar desses dois casos de demissão ou destituição que incompatibilizam o cara para serviço público federal pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único.
Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão casos de crime contra a administração pública, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, improbidade administrativa, corrupção e aplicação irregular de dinheiros públicos. Nota 1, mnemônica clica, para lembrar dos casos que o cara nunca mais porá os pés em cargo público federal. Nota 2, nessa última mnemônica, só foi acrescentada a letra C, de crime, em lica. Pode-se dizer para fins didático de diferenciar clica de lica que, nesse caso, o crime compensa, pois não será obrigado a ressarcir o dano causado ao erário. Artigo 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Nota, lembrar que é pelo menos 30 dias mais um. Artigo 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o artigo 133, pois é fácil comprovar as faltas, observando-se especialmente que 1. A indicação da materialidade dar-se-á a, na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias. B. No caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses. Segunda, após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Artigo 141. Presta atenção aqui, as penalidades disciplinares serão aplicadas e, pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Segunda, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias, nota, ministros de Estado e secretários, no âmbito do Executivo. Terceira, pelo chefe da repartição e outras autoridades, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias, resumo, das suspensões até 30, é o chefe direto do servidor penalizado, acima de 30 dias, são os subordinados dos presidentes dos respectivos poderes. Quarta, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Artigo 142. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 2, em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3, em 180 dias, quanto à advertência. Nota 1, esses 3 são os prazos que a administração tem para aplicar a penalidade. Nota 2, não confundir com o prazo da prescrição do direito de petição, que é de 5 anos para demissão e créditos do trabalho, e 120 dias nos outros casos. Parágrafo 1º, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º, os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º, presta atenção aqui, a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, interrompe a prescrição da ação disciplinar, até a decisão final proferida por autoridade competente. Nota, as bancas podem trocar interrompe por suspende, fazendo a questão ficar errada. Parágrafo 4º, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.